Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Renato, da Igreja Nação de Deus, e estou aqui para abençoar a sua vida. Eu tenho me preocupado muito com o que está acontecendo nesses finais de tempo. Eu tenho observado dentro das igrejas, observado as pessoas, o que tem acontecido, o que está acontecendo, e tenho visto que a profecia do Senhor Jesus tem acontecido na questão do esfriamento, do amor, da comunhão, da permanência, da fidelidade. Tem esfriado isso. E eu peguei a Bíblia para ler e fui entender algumas coisas, porque eu, particularmente, eu não aceito isso. Eu não aceito que uma pessoa que tenha sentado na mesa, né, tem comido da comida do Senhor Jesus, tem se alimentado do maná, abre mão e volta para o mundo. E eu fui entender, dentro da Bíblia, por que tanto dessas coisas hoje, nesse século que nós vivemos. E lá em 2 Reis, capítulo 17, eu fui ver que depois da morte de Salomão, o povo de Israel, ele se dividiu. Se dividiu. 10 tribos foram para o reino norte e 2 ficaram no reino sul, que é Judá e Benjamim. Então, eu primeiro fui ver por que essas tribos separaram. Foi uma questão política, mas na verdade foi uma questão religiosa também. Porque quando Salomão se tornou rei, Deus deixou uma ordem para Salomão, para que Salomão não buscasse aliança com ninguém. A aliança dele tinha que ser com Deus. E a aliança que ele viesse fazer não viesse influenciar Israel. Salomão, na sua desobediência, como sempre o homem na sua desobediência, começou a fazer aliança com todos os povos. Só que a aliança que Salomão fazia era uma aliança de trazer as mulheres, né, daqueles reinos para dentro de Israel. E com isso vinham os outros reis, os outros deuses, os costumes deles. E Salomão foi deixando isso acontecer. Bom, Satanás não é burro. Satanás não é burro. Satanás sabe que se vier para enfrentar o povo de Deus de frente, não vai conseguir. Porque se o povo estiver firme com o Senhor, ele não vence. Então ele começa a inserir dentro de Israel, no caso aí nessa passagem, alguns costumes para enfraquecer a fé de Israel. E quando Salomão morreu, houve aí uma separação. Olha como é que o diabo já veio preparando a cama dele. Ele aqui começou a fazer o rei de Israel, quer dizer, o líder, a se contaminar. E quando esse líder morreu, aí Israel ficou indefesa. A quem nós vamos obedecer? A quem nós vamos seguir? E aí entra os filhos de Salomão. E começa então uma divisão. Um queria manter a tradição de Israel, numa visão espiritual, e o outro achou que não tinha nada a ver algumas coisas que estavam entrando em Israel. Esse é o problema, o nada a ver, nada a ver. E essas tribos então se separaram. E a tribo essas 10 tribos foram atacadas pelo o rei da Síria. Por quê? Quando Israel se dividiu, claro que ele ficou enfraquecido, eles ficaram enfraquecidos. Então, o diabo, né, na imagem do rei da Síria, atacou Israel, queria destruir Israel. Porque o diabo quer destruir o povo de Deus, quer destruir aquilo que é de Deus. Então ele, vendo que Israel se enfraqueceu e se dividiu, atacou as 10 tribos e fez essas 10 tribos escravos. Venceu essas 10 tribos e fez deles escravos. Aí o que o rei fez? Olha como é que o diabo é astúcio, meu irmão, minha irmã. Preste bem atenção nessa mensagem. Olha como o diabo, ele não é burro. Às vezes as pessoas pensam que o diabo é burro. O diabo não é burro.
Ele não é burro. Ele sabe maquiar muito bem o mal. Então ele começa, o rei da Síria pegou para enfraquecer mais ainda Israel, porque ele sabia que se Israel continuasse junto, né, dentro do cativeiro, eles ali iam começar a buscar a Deus, a voltar aos costumes, iam se fortalecer e venceria ele. Porque o diabo sabe que o povo de Deus fortalecido vence ele. Por isso que ele tenta sempre contaminar o povo na igreja, contaminar os costumes, né, as coisas que levam a gente a buscar a Deus e a se fortalecer. Então, o rei da Síria, o que ele fez? Ele começou a inserir em Israel costume de outros povos. Então, como ele tinha vencido muitos reis, então ele começou a pegar um pouco de cada pessoa desses reinos e lançar em Israel e pegar de Israel e lançar nesse reino. Então, quando esses povos vieram para dentro de Israel, começaram a trazer alguns costumes, eles começaram a adorar os outros deuses. Começaram a adorar outros deuses. Começaram a se enfraquecer. Porque eles achavam que não tinha nada a ver. Quando uma pessoa se afasta de Deus, esse é o objetivo do diabo, quando ele faz uma pessoa se afastar de Deus, ele já tem um propósito de começar a fazer com que aquela pessoa entenda que tudo aquilo que foi dito na Bíblia não é bem assim do jeito que está sendo dito. Porque quando a pessoa se afasta de Deus, ela vai perder a visão. Ela começa a perder a visão, começa a se enfraquecer. Aí ela deixa de orar, né? Não tem nada a ver eu orar todo dia, não tem nada a ver eu jejuar todo dia. Ela começa a ter uma visão diferente daquilo que a Bíblia diz. Então ela acha que tudo que ela aprendeu tem um porquê, mas não na visão do entendimento de Deus, mas sim no entendimento dela. Então o diabo começa a botar na mente dessas pessoas, não tem nada a ver. Olha, não tem nada a ver você estar todo dia na igreja. Não tem nada a ver você ficar dando dízimo. Você pode dar um dízimo no mês, no outro você não precisa, porque você precisa de pagar suas coisas. Você não precisa ser ofertante. Nada a ver você ficar evangelizando. Ele começa a mostrar para essa pessoa que perdeu a visão, porque quando a pessoa sai do altar, ela perde a visão das coisas do Senhor. Quando ela se afasta do altar, por isso que o diabo inseriu em Israel vários costumes, porque eles começaram a se afastar do altar. Eles começaram a sair do altar. E nós vamos ver em algumas passagens, né, que a gente lê na Bíblia, a gente vê que quando o povo voltava, Deus pedia para que o povo restaurasse o altar. Então, o diabo ele vai tentar botar dentro da igreja coisas que não são de Deus, ou trazer a confusão para as pessoas que estão dentro da igreja, que aquilo que a Bíblia diz não é bem assim. Por exemplo, hoje a gente ouve muitas pessoas dizendo, olha, a Bíblia não diz que é pecado beber cerveja, beber vinho, beber... A Bíblia diz para a gente não se embebedar. As pessoas começam a pegar a Bíblia e contradizer, porque ela está longe do altar, ela perdeu a visão. E eu tenho exemplo de pessoas que perderam a visão na Bíblia e pagaram um preço muito alto. O caso de Adão e Eva, por eles terem se afastado de Deus, Satanás começou a minar o coração de Eva. E não foi num dia, no outro, não. Isso já veio, olha, foi muito tempo. Eu não vou dizer aqui quanto, que eu não sei, mas foi muito tempo. Ele foi dizendo para Eva que ela poderia comer daquela árvore, que ela poderia comer, que não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver. Aí aquela mentira, por ser falado tantas vezes, se tornou verdade. Eva achou que o quê? Que não tinha nada a ver. E pagou um preço. Porque quando ela comeu, foi expulsa do paraíso. Então, nós temos que ter cuidado com as coisas que nós ouvimos e que as pessoas dizem no mundo, principalmente você jovem, que estuda, que faz faculdade, que tem a sua vida já fora, né, da igreja, que hoje você já está enfrentando a vida propriamente dita. E você tem que ter muito cuidado, porque você vai se encontrar com pessoas muito inteligentes
e que vão ter uma persuasão nas suas palavras que vai tentar enganar você daquilo que é de Deus. E a Bíblia fala disso, que o diabo enganaria muitos, e talvez até aqueles mesmos escolhidos. Então, voltando para a mensagem, o diabo começou então a inserir dentro de Israel vários costumes. E o povo foi aceitando. E isso não foi de um dia para o outro. Isso foi com o tempo. Com o tempo. Então nós temos dentro da Bíblia pessoas que foram minadas pelo diabo, como Eva e Adão, como nós começamos a falar aqui agora, e saíram do paraíso. Como o próprio rei Salomão. E olha, meu irmão, minha irmã, Salomão, diz a Bíblia, que foi o homem mais sábio do mundo. E mesmo assim, ele foi contaminado pelo diabo. Cuidado com a sua sabedoria humana, que pode também te levar a sair do paraíso. Pode te levar a pecar contra Deus. Eu prefiro ser um ignorante conhecendo a Bíblia do que ser um sábio lá fora e perder minha salvação. Eu prefiro ser um ignorante conhecendo só a Bíblia, mas ser salvo. Então, Satanás, ele vem minando. Ele vai minando, vai minando, vai minando, até chegar ao ponto que ele quer. Aí começa o nada a ver. Olha só, é assim, quer ver? Ó, não tem nada a ver estar todo dia na igreja. Aí a pessoa já começa a se esfriar um pouquinho. Tem nada a ver, tem nada a ver. Eu leio a Bíblia todo dia. Não tem nada a ver eu jejuar. Tem nada a ver eu ficar orando todo dia. Não tem nada a ver eu agradecer o meu dia ao Senhor. Não tem nada a ver. Começa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu usar um piercing. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver eu não dar meu dízimo. No dia que eu precisar de pagar minhas coisas, eu vou lá e pago. Depois eu dou. Tem nada a ver. Deus sabe. Tem nada a ver eu fazer uma tatuagem. Não tem nada a ver eu sentar no meio dos meus amigos e tomar um chopp. E Deus fala lá em Salmos, capítulo 1. Não sentar na roda dos escarnecedores, nem beber da sua bebida, nem comer dos seus manjares. Então não tem nada a ver. Agora já não tem nada a ver, que não é bem assim que a Bíblia diz. Porque a pessoa, quando se afasta do altar, ela já não come, ela já deixa de entender a posição da Bíblia, a posição do Espírito Santo. O Espírito Santo que habitou nela já começa a se afastar. Ela diz para o Espírito Santo, não, peraí, não é bem assim não. Não é tudo isso que você está falando. Na verdade, a pessoa não está indo contra a igreja e nem contra os costumes da igreja. Ela está indo contra o próprio Espírito Santo que habita nela. E quando a pessoa vai contra o Espírito Santo, ela está indo contra a sua própria salvação. É isso que o diabo quer. Então, a pessoa começa, não tem nada a ver eu evangelizar, não tem nada a ver o que o bispo falou, o que o pastor falou, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Então ela começa a se esfriar na fé. E quando uma pessoa começa a se esfriar na fé, meu irmão, minha irmã, o caminho dela é o inferno. Como eu te disse, eu estou muito preocupado. Hoje, quando a gente fala de evangelismo dentro da igreja, as pessoas não dão importância. Quando a gente fala, olha, você não pode deixar de dar o seu dízimo, a sua oferta, aí as pessoas já começam a contestar dizendo que é para o bispo que ela está dando, que é para o pastor que ela está dando, que é para o homem que ela está dando. Enquanto a Bíblia diz, trazer o dízimo à casa do tesouro, a minha casa, disse o Senhor. Ninguém mais quer a Bíblia como verdade. Agora cada um está buscando a sua própria verdade. E nós temos aí exemplos como aquele jovem rico que tinha todo o conhecimento da palavra. Mas o Senhor Jesus falou uma verdade para ele. Mas ele queria a verdade que ele entendia. E talvez você está buscando a sua própria verdade, o seu próprio entendimento. E você está se afastando de Deus. E o caminho é o inferno. O Senhor Jesus deixou muito claro isso. Deixou claro quando ele disse, ó, se você quiser e me ouvir. Então, não é ouvir o seu entendimento. E tem até uma passagem que fala que o homem peca pelos seus próprios conhecimentos e pelos seus próprios desejos, e ele tropeça e cai. É forte. Então, cuidado. Você que anda fazendo a sua própria vontade. Jesus está voltando. As coisas que ele falou estão acontecendo. E por causa disso, muitos estão se esfriando na fé. Esfriam por quê? Porque se afasta do altar. Hoje é fácil a pessoa contestar. É tão fácil. Às vezes eu fico
pensando, caramba, como que pode uma pessoa conhecer a verdade e depois ela contestar aquela verdade que quando ela chegou na igreja mudou a vida dela? Interessante isso. Eu, quando cheguei na igreja, eu conheci uma verdade. Você não pode beber, você não pode prostituir, você não pode mentir, você não pode isso, você não pode aquilo. Dentro de uma visão que eu vivia durante anos e anos que não mudou minha vida. Entende? Sim ou não? Às vezes a pessoa, ela entra na igreja com a vida no fundo do poço, aí recebe o milagre. Aquela verdade serviu para ela naquele momento, depois não serve mais. Aí para ela já não tem mais nada a ver um filme pornô. Não tem nada a ver, pô. Qual o problema? Não tem nada a ver um filme de terror e você sabe muito bem que o filme de terror, o próprio diabo está ali. O filme pornográfico, o Satanás está ali. A pessoa já começa a dizer que não tem nada a ver ela ouvir uma música mundana. Aí já não tem mais nada a ver se ela mentir, não tem nada a ver. Sabemos que mentira é do diabo. O próprio Senhor Jesus falou que o pai do diabo, o pai da mentira é Satanás. Então, a minha preocupação hoje é com o que está acontecendo com o povo na igreja. E aí entra o seguinte: o que é a igreja? O templo e a própria pessoa. Então, o que não tem nada a ver para você, meu irmão, minha irmã, tem a ver para o Espírito Santo. E talvez você esteja agredindo a morada dele, que é o seu corpo. E cuidado. Pode ser uma ida sem volta. Pode ser o fim de tudo. Eu prefiro pagar um preço, fazendo a vontade do meu Senhor. Ser um quadrado ou uma pessoa sem cultura, como muitos falam, você tem que entender mais as coisas. Eu prefiro ser o ignorante, mas ser salvo, do que ser inteligente demais e ir para o inferno. O homem, a sabedoria do homem não pode nunca passar a vontade do Espírito Santo. Salomão achou que não tinha nada a ver levar para dentro de Israel os costumes dos povos. Talvez você não entendeu ainda que os costumes do mundo estão entrando dentro do templo de Deus, que é o seu corpo. Salomão, o homem mais sábio do mundo, não teve a salvação, porque ele passou a adorar outros deuses. O seu caminho pode ser a morte eterna. Cuidado. Satanás, ele não é burro. Ele está te minando. E você já está se afastando do altar. Você está se afastando das coisas de Deus. E hoje, quando você senta para conversar, você senta para contestar o que diz a palavra.